Nós estamos lendo do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, escrito por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 5. O encontro de Nanda e Vasudeva. Embora Krishna fosse o filho verdadeiro de Vasudeva e Devaki, Vasudeva não pôde ter o prazer de realizar a cerimônia de nascimento de seu filho, por causa das atrocidades de Kamsa. Mas Nanda Maharaj, o pai adotivo, celebrou a cerimônia de nascimento de Krishna com muita alegria. No dia seguinte, declarou-se que Yashoda dera à luz um menino. Segundo o costume védico, Nanda Maharaj chamou astrólogos e brahmanas eruditos para realizarem a cerimônia de nascimento. Depois do nascimento de uma criança, os astrólogos calculam o momento do nascimento e fazem o horóscopo da vida futura da criança. Outra cerimônia acontece depois do nascimento. Os membros da família tomam banho, purificam-se e adornam-se com ornamentos e belas roupas. Então vem a presença da criança e do astrólogo para ouvir sobre o seu futuro. Nanda Maharaj e outros membros da família vestiram-se e sentaram-se diante do lugar do nascimento. Todos os brahmanas que estavam reunidos ali nessa ocasião cantavam mantras auspiciosos, conforme o ritual, enquanto os astrólogos executavam a cerimônia do nascimento. Todos os semideuses também são adorados nesta ocasião, bem como os antepassados da família. Nanda Maharaj distribuiu aos brahmanas 200.000 vacas, que estavam decoradas, vestidas e enfeitadas. Ele não só deu vacas em caridade, mas montes de cereais, decorados com panos, com bordas de ouro e muitos adornos. No mundo material, adquirimos muitas espécies de riqueza, sendo que às vezes não de maneira muito honesta ou piedosa, porque esta é a natureza da acumulação de riquezas. Segundo o preceito védico, portanto, devemos purificar esta riqueza, dando vacas e ouro em caridade aos brahmanas. Também se purifica um filho recém-nascido, dando presentes de cereal em caridade aos brahmanas. Devemos entender que neste mundo material vivemos sempre num estado contaminado. Por isso, devemos purificar nossa vida, nossa riqueza e a nós mesmos. Podemos purificar a duração de nossa vida tomando banho e limpando o corpo por dentro e por fora, diariamente, e aceitando as 10 espécies de processos purificatórios. Com austeridade, com adoração ao Senhor e com a distribuição de caridade, podemos purificar nossa riqueza. Podemos purificar a nós mesmos pelo estudo dos Vedas, empenhando-nos para conseguir a autorrealização e compreendendo a suprema verdade absoluta. Por isso se diz na literatura védica que todos nascem Shudras, e pela aceitação dos processos purificatórios, tornam-se 2 vezes nascidos. Pelo estudo dos Vedas, a pessoa torna-se Vipra, que é a qualificação preliminar para se tornar um Brahmana. Quando alguém compreende com perfeição a verdade absoluta, ele é chamado de Brahmana. E quando alcança uma perfeição maior, o Brahmana torna-se um Vaishnava, ou devoto. Na cerimônia do nascimento,
todos os brahmanas reunidos começaram a cantar diferentes espécies de mantras védicos para invocar toda boa fortuna para a criança. Há diversas espécies de cantos, conhecidos como Sutta, Magadha, Vandi e Virudhavali. Junto com o canto de mantras e canções, soaram também cornetas e tambores fora da casa. Nessa ocasião, era possível ouvir as vibrações jubilosas em todos os pastos, em todas as casas. Dentro e fora das casas, havia várias pinturas artísticas, feitas com polpa de arroz, e borrifavam-se água perfumada por toda a parte, até nas ruas e estradas. Os tetos e telhados foram decorados com diferentes bandeiras, festões e folhas verdes, e os portões com folhas verdes e flores. Todas as vacas, touros e bezerros estavam untados com uma mistura de óleo e açafrão da terra, e pintados com minerais, como óxido vermelho, argila amarela e manganês. Usavam guirlandas de penas de pavão e estavam cobertos com belas roupas coloridas e colares de ouro. Quando todos os vaqueiros ouviram dizer que Nanda Maharaj, o pai de Krishna, estava celebrando a cerimônia de nascimento de seu filho, eles ficaram espontaneamente alegres. Vestiram-se com roupas caríssimas, enfeitando-se com diversas espécies de brincos e colares, e colocando grandes turbantes em suas cabeças. Vestindo-se dessa maneira suntuosa, e levando consigo várias espécies de presentes, eles aproximaram-se da casa de Nanda Maharaj. Logo que ouviram que mãe Yashoda havia dado à luz uma criança, todas as vaqueiras ficaram cheias de alegria e também se vestiram com várias espécies de roupas caras e ornamentos, e passaram cosméticos perfumados em seus corpos. Assim como o pó da flor de lótus exibe a delicada beleza da flor, todas as gopis, vaqueiras, aplicaram pó de cúncuma em seus rostos de lótus. Estas belas gopis apanharam seus diferentes presentes e logo alcançaram a casa de Maharaj Nanda. Sobrecarregadas com seus pesados quadris e seios avolumados, as gopis não podiam ir muito depressa. Mas devido a seu amor estático por Krishna, elas começaram a andar tão rápido quanto possível. Suas orelhas estavam decoradas com brincos de pérolas, os pescoços com medalhões de joias, os lábios e olhos com várias espécies de batom e unguento, e as mãos com belas pulseiras douradas. Enquanto passavam apressadas sob a estrada de pedra, as guirlandas de flores que enfeitavam seus corpos caíam ao chão, e uma chuva de flores parecia cair do céu. Por causa do movimento das diversas espécies de enfeites de seus corpos, elas pareciam ainda mais belas. Foi assim que elas chegaram à casa de Nanda e Yashoda, e abençoaram a criança. Querida criança, viva bastante para nos proteger. Enquanto abençoavam dessa forma o menino Krishna, elas ofereceram a mistura de açafrão da terra, com óleo, iogurte, leite e água, borrifando esta mistura não só no corpo do menino Krishna, mas também sobre todas as outras pessoas que estavam ali presentes. Também nessa ocasião auspiciosa, diversas bandas de músicos habilidosos tocavam. Quando os vaqueiros viram os passatempos das vaqueiras, ficaram muito alegres
e em resposta também começaram a jogar iogurte, leite, manteiga clarificada e água nos corpos das golpes. Então os dois grupos começaram a jogar manteiga nos corpos uns dos outros. Nanda Maharaj também estava muito feliz de ver os passatempos dos vaqueiros e vaqueiras, e foi muito generoso em dar caridade aos diferentes cantores ali reunidos. Alguns cantores recitavam versos famosos dos Upanishads e Puranas. Outros glorificavam os ancestrais da família, e alguns outros cantavam canções muito melodiosas. Também compareceram muitos brahmanas eruditos, e Nanda Maharaj, estando muito satisfeito nesta ocasião, começou a dar-lhes em caridade diversas espécies de roupas, ornamentos e vacas. A este respeito, é muito importante observar como os habitantes de Vrindavana eram abastados só por criarem vacas. Todos os vaqueiros pertenciam à comunidade Vaishya, e sua função era proteger as vacas e cultivar as lavouras. Por suas roupas e enfeites, e por seu comportamento, parece que, embora estivessem numa pequena aldeia, ainda assim eram ricos em bens materiais. Possuíam em tal abundância as várias espécies de produtos de leite, que atiravam manteiga em profusão nos corpos um dos outros, sem reservas. Sua riqueza estava no leite, iogurte, manteiga clarificada e muitos outros laticínios. Com o comércio dos produtos agrícolas, eles eram ricos em vários tipos de joias, ornamentos e roupas caras. Não só possuíam todas essas coisas, mas podiam dá-las em caridade, como fez Nanda Maharaj. Assim, Nanda Maharaj, o pai adotivo do Sr. Krishna, começou a satisfazer os desejos de todos os homens ali presentes. Ele os recebia com respeito e dava-lhes em caridade tudo o que desejassem. Os brahmanas eruditos, que não tinham outra fonte de renda, dependiam por completo das comunidades Vaishya e Kshatriya para sua subsistência, e recebiam presentes em ocasiões festivas, tais como aniversários e casamentos. Enquanto Nanda Maharaj adorava o Sr. Vishnu naquela ocasião e tentava satisfazer a todos, seu único desejo era que o menino recém-nascido, Krishna, fosse feliz. Nanda Maharaj, ignorando o fato desta criança ser a origem de Vishnu, orava ao Sr. Vishnu para que o protegesse. Rohini Devi, mãe de Balarama, era a mais afortunada das esposas de Vasudeva. Apesar de estar longe de seu marido, ela vestiu-se com muito esmero para dar os parabéns a Nanda Maharaj, por ocasião da cerimônia de nascimento do seu filho Krishna. Usando em seu corpo uma guirlanda, um colar e outros ornatos, ela apareceu em cena e andava de um lado para o outro. Segundo o sistema védico, uma mulher cujo marido não está em casa não deve vestir-se com muita elegância. No entanto, apesar de seu marido estar longe, Rohini vestiu-se com esmero para aquela ocasião. Da opulência da cerimônia de nascimento de Krishna, fica muito claro que naquela época Vrindavana era rica sob todos os aspectos. A deusa da fortuna foi obrigada a manifestar sua opulência em Vrindavana, pois o Sr. Krishna nasceu na casa do rei Nanda e mãe Yashoda. Parecia que Vrindavana já tinha se tornado
o lugar dos passatempos da deusa da fortuna. Depois da cerimônia do nascimento, Nanda Maharaj decidiu ir a Mathura pagar o imposto anual ao governo de Kamsa. Antes de partir, ele convocou todos os homens capazes da aldeia e pediu-lhes que tomassem conta de Vrindavan em sua ausência. Quando Nanda Maharaj chegou a Mathura, Vasudeva recebeu a notícia e ficou muito ansioso para dar os parabéns a seu amigo. Ele foi sem demora ao lugar onde Nanda Maharaj estava hospedado e, quando o viu, sentiu que havia recuperado sua vida. Nanda, dominado pela alegria, levantou-se imediatamente e o abraçou. Vasudeva foi recebido muito calorosamente e foi-lhe oferecido um bom lugar para sentar. Naquela ocasião, Vasudeva estava ansioso a respeito de seus 2 filhos, que tinham sido postos sob a proteção de Nanda, sem este saber. Com grande ansiedade, Vasudeva perguntou por eles. Tanto Balarama quanto Krishna eram filhos de Vasudeva. Balarama fora transferido para o ventre de Rohini, esposa de Vasudeva. Mas Rohini estava sob a proteção de Nanda Maharaj. Krishna foi levado pessoalmente para Yashoda e trocado pela filha dela. Nanda Maharaj sabia que Balarama era filho de Vasudeva, embora não soubesse que Krishna também fosse. Mas, evidentemente, Vasudeva estava a par deste fato e perguntou com muita ansiedade sobre Krishna e Balarama. Vasudeva então dirigiu-se a Nanda. Meu querido irmão, você já estava bastante velho e muito ansioso por gerar um filho, mas não tinha nenhum. Agora, pela graça do Senhor, teve a fortuna de ter um belíssimo filho. Acho que este acontecimento é muito auspicioso para você. Caro amigo, fui aprisionado por Kamsa, e agora estou livre, portanto isto é outro nascimento para mim. Não tinha esperança de tornar a vê-lo, mas pude agora, pela graça de Deus. Desta forma, Vasudeva expressou indiretamente sua ansiedade acerca de Krishna. Krishna foi enviado incógnito para a cama de mãe Yashoda, e Nanda, depois de celebrar com muita pompa a cerimônia do nascimento dele, foi para Mathura. Então Vasudeva ficou muito satisfeito e disse: isto é um novo nascimento para mim. Ele jamais esperou que Krishna vivesse, porque todos os seus outros filhos tinham sido mortos por Kamsa. Vasudeva continuou: meu querido amigo, é muito difícil que vivamos juntos. Embora tenhamos nossa família e parentes, filhos e filhas, em geral, a natureza nos separa uns dos outros. A razão disto é que toda entidade viva aparece nesta terra sob diferentes pressões das atividades fruitivas. Embora se reúnam, não existe certeza de que as pessoas ficarão juntas por muito tempo. A separação existe porque cada um segue o curso de suas próprias atividades fruitivas. Por exemplo, muitas plantas e trepadeiras estão boiando nas ondas do oceano. Algumas vezes se juntam, outras vezes se separam para sempre. Uma planta vai para um lado, outra para outro. De modo semelhante, nossa reunião familiar pode ser muito boa enquanto vivemos juntos, mas depois de algum tempo, com o correr das ondas do tempo, somos separados. O significado desta expressão de Vasudeva é que,
embora ele tivesse tido 8 filhos nascidos do ventre de Devaki. Infelizmente, todos tinham morrido. Ele nem sequer pôde conservar consigo seu único filho, Krishna. Vasudeva estava sentindo a separação dele, mas não podia expressar o fato verdadeiro. Por favor, conte-me como vão as coisas em Vrindavana, disse ele. Você tem muitos animais. Eles são felizes? Eles têm pasto e água suficientes? Por favor, diga-me também se o lugar onde você vive agora é tranquilo e pacífico. Vasudeva fez esta pergunta porque estava muito preocupado com a segurança de Krishna. Ele sabia que Kamsa e seus aliados estavam tentando matar Krishna, enviando várias espécies de demônios. Eles já haviam resolvido que todas as crianças nascidas, até 10 dias antes do nascimento de Krishna, deveriam morrer. Por estar muito ansioso com relação a Krishna, Vasudeva perguntou sobre a segurança de sua residência. Também perguntou sobre Balarama e sua mãe Rohini, que estavam confiadas aos cuidados de Nanda Maharaj. Vasudeva também lembrou a Nanda Maharaj que Balarama não conhecia seu verdadeiro pai. Ele considera que você é o pai, e agora você tem outro filho, Krishna, e acho que você está cuidando muito bem dos dois. Também é significativo que Vasudeva tenha perguntado sobre o bem-estar dos animais de Nanda Maharaj. Os animais, especialmente as vacas, eram protegidos da mesma maneira como se protegiam os próprios filhos. Vasudeva era Kshatriya e Nanda Maharaj era Vaishya. É dever do Kshatriya proteger os cidadãos, e o dever do Vaishya é proteger as vacas. As vacas são tão importantes como os cidadãos. Assim como se deve dar toda espécie de proteção aos cidadãos humanos, também as vacas devem receber toda a proteção. Vasudeva continuou dizendo que a manutenção dos princípios religiosos, o desenvolvimento econômico e o atendimento satisfatório às demandas dos sentidos dependem da cooperação entre os parentes, as nações e toda a humanidade. Por isso, é dever de todos cuidar para que seus concidadãos e vacas não sejam postos em dificuldade. Deve-se cuidar da paz e do conforto de seus semelhantes e dos animais, e assim o desenvolvimento dos princípios religiosos, o desenvolvimento econômico e o gozo dos sentidos podem então ser conseguidos sem dificuldade. Vasudeva expressou seu pesar por não ter sido capaz de dar proteção a seus próprios filhos nascidos de Devaki. Ele, portanto, pensava que os princípios religiosos, o desenvolvimento econômico e a satisfação de seus sentidos estavam todos perdidos. Ao ouvir isto, Nanda Maharaj respondeu: Meu caro Vasudeva, sei que você está muito aflito, porque o cruel rei Kamsa matou todos os seus filhos nascidos de Devaki. Embora o último filho fosse uma menina, Kamsa não pôde matá-la, e ela entrou nos planetas celestiais. Meu caro amigo, não se aflija. Todos estamos sendo controlados por nossas atividades passadas invisíveis. Todos estão sujeitos a seus atos passados, e quem é versado na filosofia do karma e suas reações é um homem de conhecimento. Tal pessoa
não se afligirá com nenhum incidente, feliz ou miserável. Vasudeva então respondeu: Meu caro Nanda, se você já pagou os impostos do governo, então volte logo para seu lugar, porque acho que pode haver alguns distúrbios em Gokula. Depois da conversa amistosa entre Nanda Maharaj e Vasudeva, este voltou para casa. Os vaqueiros encabeçados por Nanda Maharaj, que tinham vindo a Mathura pagar seus impostos, também regressaram para casa. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do capítulo 5 de Krishna, intitulado O Encontro de Nanda e Vasudeva.